A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus, família desse Deus maravilhoso. Estamos aí felizes de podermos mais uma vez estar aí compartilhando da palavra do Senhor. Hoje seria um domingo que nós estaríamos reunidos em nossos templos, para nós estarmos aí participando da mesa do Senhor, da ceia, mas estamos ainda em nossos lares. E sabemos que a ceia ela é um meio de nós nos aliançarmos com Cristo, nos aliançarmos com a família de Cristo na face da terra, é uma ordenança, mas que nesse domingo, que é um domingo de Páscoa, você possa aí se confraternizar com a sua família, você possa estar aliançado, principalmente com a família e com Cristo Jesus. E nesse domingo de Páscoa, eu queria deixar uma meditação para os irmãos, de um texto que ele se encontra justamente em 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 8, depois do versículo 12 ao versículo 20. Ele diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste, no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como anunciei, se não é que crestes em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. No versículo 12 diz assim ao 20: Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado entre os mortos, como diz alguns de vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Que Cristo ele te abençoa, ele te dê graça, e possa trazer justamente essa palavra de uma forma revelada no teu coração, no teu entendimento. Eu sempre falo para os irmãos que eu amo demais esses textos que, primeiro, ele me levam a uma reflexão realmente pessoal. Ele faz como aquele texto, né, que Cristo fala para aquele jovem que chega para Jesus e fala para Cristo naquele momento em que ele desejava construir um celeiro e guardar todos os seus bens. E Jesus fala: louco, se hoje nessa noite pedir ritual, para quem será? E da mesma forma ele fala para aquele jovem dizendo o seguinte: olha, ainda te falta uma coisa. Aquele jovem ele conhecia tudo, ainda faltava uma coisa. Esse texto ele fala no meu coração, quando eu gosto dessa maneira, essa palavra em que fala, ainda te falta alguma coisa. Eu gosto dessas palavras que me trazem uma reflexão pessoal, porque eu me levo a fazer uma análise de mim, da minha vida pessoal, da minha vida espiritual, do meu ministério, do meu casamento, relacionamento, tudo em volta de mim me leva a fazer uma análise. Eu gosto dessa palavra assim. E esse texto de 1 Coríntios, do capítulo 15, ele é outro que nos leva a uma reflexão também muito grande. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa demais. Ela é fascinante. Quando eu falo que eu sou apaixonado por essa palavra, da maneira que ela é escrita, ela é revelada em nossos corações. Não somente de uma forma espiritual, mas de uma forma
muito inteligente em que ela é colocada. E esse texto, ele é um texto assim daqueles textos que nos leva a nós não somente refletirmos de uma forma espiritual, mas de uma forma assim, com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, em que nós analisamos da forma em que ele é escrito, da forma que ele se declara justamente para nós, da forma que Paulo ele leva essa mensagem de uma forma inteligente e de uma forma espiritual, em que ele fala para a igreja de Corinto, trazendo a memória deles, justamente trazendo, refrescando a sua memória, trazendo aquele sinal de alerta nas suas mentes. Porque naquele momento havia também ali uma grande discussão. E eu gosto dessa palavra, em que ela me leva a fazer uma reflexão. Principalmente nesse dia em que, de domingo, de Páscoa, de ressurreição, em que nós analisamos, se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, já parou para pensar nisso? Em se Cristo não tivesse ressuscitado, o que seria? Não fala acerca de milagres, mas fala acerca da história. Fala acerca da história de tudo que foi criado após a ressurreição de Cristo. Você olha para essas palavras maravilhosas na Bíblia, aquele seu argumento em que ele conversa com aquela mulher à beira daquele poço, aquela mulher que era uma mulher que era pecadora, ela tinha 7 maridos, mas ela diz que ele fala que tem 7, mas nenhum daqueles era dela. E Cristo ele tem uma conversa com aquela mulher se converte, volta para sua cidade, ali com uma missionária. Você olha Cristo conversando com os discípulos no caminho de Emaús, após a sua ressurreição. E a gente olha para a palavra, a gente traz justamente essa pergunta que Paulo fala. Primeiro, de um evangelho que, se nós não retermos quando foi ensinado. Paulo, a primeira coisa que ele fala para a igreja de Corinto é para eles reterem aquilo que lhe foi ensinado. Se eles não retinham aquilo que era ensinado, era em vão. Na medida em que eu leio a Escritura, que eu leio essa palavra, que eu medito, e eu não conservo da maneira que ela me instrui, que ela me orienta, é vã aquilo que eu estou lendo, é vã aquilo que eu estou crendo, ou se eu realmente estou crendo naquilo que eu estou lendo. Mas o apóstolo Paulo, ele traz a consciência de Corinto, justamente isso da igreja de Corinto. A importância disso. E a gente olha para a Escritura, para a história, vamos falar da nossa história. Quando Jesus ele diz para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que seria hoje da nossa história se não tivesse tido essa palavra? Porque baseado nessa palavra, se criou o apostolado, o Papa na Igreja Católica. Se não tivesse tido essa palavra, onde estaria hoje a Igreja Católica? Não teria nascido, o Papa na Igreja Católica. Nós não teríamos a Igreja Cristã. O cristianismo não existiria. Não existiria hoje essa contagem, que houve uma mudança nessa contagem dos dias, dos anos. Hoje nós vivemos justamente o ano 2020, chamado ano AD, depois de Cristo, ou muitos falam o ano Domini, o ano depois de Cristo. Então, se não tivesse existido, se Cristo tivesse ressuscitado, não teria essa história toda. A Bíblia seria uma mentira, seria um livro justamente porque a Bíblia é toda voltada para a vida de Cristo.
Cristo, ele passa por toda a história. Ele passa livro por livro. Às vezes de uma maneira, aos nossos olhos humanos, aqueles que não leem, não estudam a palavra, de uma maneira talvez despercebida. Mas em todos os livros da Bíblia, Cristo, ele está ali incutido, revelado. Se realmente ele não tivesse ressuscitado, a Bíblia não teria valor nenhum. Não teria valor essa palavra. Porque justamente ele ressuscitou, quando ele fala cá no livro de João, ele fala: eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador e esse testificará de mim. Houve uma necessidade. Essa palavra ela é muito importante. Essa palavra, irmãos, ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra justamente a nossa alma, o nosso entendimento. Ela tem um poder de mudar a história. Ela mudou justamente a história. Cristo, se ele não tivesse ressuscitado, muitas coisas não estariam como estão hoje. Principalmente nessa contagem de dias. Mas ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou. O que nos leva justamente a isso, a essa convicção, é a vida que nós temos. É justamente essa mudança que, ainda que talvez a ciência ela não perceba isso, ou não se volta para isso, os grandes homens inteligentes, intelectuais, mas houve uma mudança na história com a ressurreição de Cristo. A partir da ressurreição de Cristo, do nascimento de Cristo, houve esse ano que nós vivemos. Nós vivemos hoje, 2020, depois de Cristo. E ele ressuscitou. Esse texto ele é muito claro nisso. Foi visto pelos apóstolos, por mais de 400 irmãos, de 500 irmãos. Houve um testemunho. Essa palavra foi escrita porque Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, não existiria a Bíblia, não existiria a palavra do Senhor. E a Bíblia é um livro tão fascinante que ela contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. A Bíblia, ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado. É o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem, o seu intento, e a glória de Deus, a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória, um rio de prazer. É-lhe dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade. Recompensará o mais árduo labor e condenará todos quantos menosprezam o seu sagrado conteúdo.
Essa palavra só tem valor, irmão, porque Cristo ressuscitou. O livro de João, capítulo 1. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele veio e habitou entre nós, como? Através da palavra, através do Espírito Santo. Essa palavra ela só é conhecida, revelada, porque ele enviou, ele disse, não vos deixarei órfão, e enviou o Espírito Santo, e ele que me revela essa palavra. Ainda de uma forma inteligente, como Paulo disse nesse texto, de uma forma inteligente, mas ela é revelada de uma forma espiritual. É que eu entendo justamente que ela é uma palavra de vida, ela é uma bússola, ela é luz, ela é âncora para a minha alma. Então leia essa palavra, pratique-a. Acredite nesse dia, esse domingo de ressurreição. Cristo ele ressuscitou, meus queridos. O livro de João, ele nos diz uma coisa importante na ressurreição de Cristo. Tem uma história justamente que quando os judeus, os servos, quando o seu senhor estava à mesa sentado, lhe servia a mesa, a refeição, se aquele senhor se levantasse e dobrasse ali o lenço, o guardanapo, e jogasse em cima da mesa, o servo poderia ir e poderia recolher, limpar a mesa e guardar tudo. Mas se o seu senhor se levantasse da mesa e deixasse o lenço dobrado, deixasse ali o guardanapo dobrado, o servo não poderia tirar nada da mesa, porque ele saberia que o seu senhor iria voltar. O Evangelho de João ele nos fala isso na ressurreição de Cristo. Ele deixou o lenço dobrado na beira do túmulo. Glória seja dada a esse Deus. Isso quer dizer que o nosso Senhor ele vai voltar, meus irmãos. O lenço ficou dobrado porque ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para nossas vidas, para resgatar a sua igreja e levar realmente para a eternidade consigo. Eu quero dizer para você, Cristo ressuscitou. Essa é a nossa confiança. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina. Ele é eterno. Por isso, nesse dia, creia nisso. Confia nesse Deus. Alegra teu coração, a tua alma. Ele está voltando. Ele deixou ali o lenço dobrado na beira do túmulo. Porque ele vai voltar. Que nós possamos estar atentos, percebidos, para quando ele voltar, possamos realmente subir e reinar com ele eternamente. Então, nesse dia, nessa noite, comemore com a sua família. Agradeça a Deus que você está no seu lar com saúde. Está justamente com a sua família confraternizando esse dia de Páscoa, esse dia de domingo, de ressurreição desse Cristo maravilhoso. Deus te abençoa, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus te fortaleça, que Deus possa dar paz na sua alma, paz no seu lar, na sua família. Que a graça e o amor de Deus, ele esteja na sua vida, no seu entendimento. Que o grande amor de Deus é a revelação desse Cristo no Calvário. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam estar agora na sua família, possa estar agora justamente no seu lar e te abençoar, te guardar hoje e eternamente em nome de Jesus. Deus te abençoa, fica na paz em nome de Jesus.